Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula sobre a Lei 8080 de 1990, uma das leis orgânicas da saúde, aqui no curso de Sistema Único de Saúde do Brasil, comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora de nosso país. Amados meus, antes de iniciar a aula propriamente dito, eu tenho um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontra 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse link que você está vendo aqui na tela, né, esse material com toda a teoria aqui organizada sobre a 8080, você encontra no link número 1 aqui abaixo. No link número 2 é o link de uma playlist com várias videoaulas focadas aí no Sistema Único de Saúde, te levando então à chance de maior aprovação no concurso que você está almejando. Então o link número 2 é uma playlist com videoaulas sobre o Sistema Único de Saúde. E o link número 3 é o link de um curso em exercício, aonde que eu irei resolver várias questões relacionadas a esse conteúdo do Sistema Único de Saúde aqui citado. Então vamos ver várias questões relacionadas a cada um desses temas, aonde que nós discutimos aqui em teoria, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Lei 8080 de 1990. Essa é uma legislação, é uma das leis orgânicas da saúde, é uma lei extremamente importante para compreender a organização do SUS, porque essa é uma das leis que terminam regulamentando o Sistema Único de Saúde de nosso país, tá? A outra lei é exatamente a Lei 8.142, né, também de 1990, que nós já vimos em aula anterior, beleza? Quando nós falamos aqui sobre a 8080, ela é uma legislação extremamente importante e ela é necessário, antes de iniciar o estudo, é necessário compreender que ela não é uma lei com início, meio e fim. Não se estuda a 8080 da mesma forma que se lê um livro, da mesma forma que se ler um conto. Não é assim que se estuda a 8080. Porque a 8080, ela tem dentro desta lei vários assuntos. Então, a forma correta de estudar a 8080 é organizar ela através dos seus respectivos assuntos e aplicar aquilo que nós chamamos de ímpera, ou seja, dividir para dominar. É necessário dividir, então, esta lei, dominar o primeiro assunto, depois ir para o segundo assunto, dominar o segundo assunto, depois o terceiro, dominar e assim sucessivamente. Aqui nós vamos ver então essa teoria de todos esses assuntos nessa respectiva aula, tá? E eu recomendo verdadeiramente que depois responda os exercícios comigo no curso de exercício que está no link 3 aqui abaixo, que irá facilitar fortemente a compreensão, a memorização e, obviamente, acertar as questões sobre essa lei na sua prova. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Beleza. Quando nós falamos então sobre 8080, já sabemos que ela tem vários assuntos dentro dela. Vamos iniciar então aqui o nosso primeiro assunto. O assunto é exatamente o que, afinal, é essa tal Lei 8.080 de 1990, né? Do que ela dispõe? Ela vai falar sobre o tripé do SUS. Tripé, professor, é o Sistema Único de Saúde, ele é fundamentado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Toda prática do SUS, ou ela está promovendo a saúde, ou ela está protegendo, criando um modelo de proteção, ou ela está em um processo de recuperação. Quando a gente fala, por exemplo, em promoção, é a promoção para que as pessoas, por exemplo, tenham uma vida mais saudável, não sejam sedentárias, tenham uma melhor alimentação. Isso são aspectos da promoção.
Quando se fala em proteção, a forma mais simples da gente visualizar é a própria vacinação, não é? E quando a gente fala de recuperação, basicamente nós estamos então organizando ali de uma forma bem simplista a atenção básica, média complexidade, a alta complexidade. É mais focado na recuperação, beleza? Então, são as 3 condições que nós aplicamos no SUS, é o que eu chamo de tripé do SUS, certo? Esse tripé, ele será organizado em todo o âmbito nacional, em território nacional, em ações e serviços de saúde. Essas ações, elas acontecem tanto de forma isolada, quanto de forma conjunta. Então, pode ter uma ação isolada, quanto ação conjunta. Ela vai acontecer de forma permanente, sim, de forma permanente, porém, em alguns casos, ela pode acontecer também de forma eventual, tá? Eventual. E quem exerce essa promoção são as pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Pessoas naturais é pessoa física, tá? Então, ou é a pessoa natural física ou pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado. Bem tranquilo, né? Então, o SUS irá promover as condições de promoção, proteção e recuperação. Isso dentro do Sistema Único de Saúde, fazendo ações tanto isoladas como conjuntas, tanto permanentes quanto eventuais. Beleza. A saúde é um direito fundamental do ser humano e é dever do Estado, né, garantir que ela aconteça. Beleza? E aí no tópico 3 aqui, dentro dessa ideia, toda essa saúde será organizada dentro do que a 8080 chama de determinantes e condicionantes, que nós já estudamos na aula de determinantes sociais da saúde, né? Nós temos aqui na lista uma aula só sobre determinantes sociais da saúde e lá nós estudamos o artigo 3º da 8080 que fala sobre os seus determinantes e condicionantes, né? E é exatamente aonde a 8080 fundamenta toda a sua estrutura organizacional. Afinal, atualmente nós entendemos que o processo saúde e doença é um processo onde se analisa através de uma multicasualidade por fatores biopsicossociais, né? Essa análise dessa multicasualidade, né, ela é um dos fundamentos para a construção da 8080, pois é assim que foi determinado pela Constituição Federal no momento da instituição do Sistema Único de Saúde de forma constitucional, tá? De forma constitucional. Beleza? Fechou? Tranquilo. Só lembre-se que o dever do Estado de promover a saúde não retira das pessoas e das famílias e da sociedade e das empresas as suas responsabilidades, o mérito a qual elas também têm responsabilidades no campo da saúde. Fechou? Tranquilo? Então, do que a 8080 trata? Ela trata sobre as questões da promoção, proteção e recuperação, com medidas de serviço do SUS, que fundamenta o direito do ser humano para tal ação e é dever do Estado, mas não retira as ações da sociedade, o dever da sociedade também de agir nisso, e todo o fundamento para esse processo são os determinantes e condicionantes, que é aquilo que nós já estudamos, os determinantes sociais de saúde. Fechou? Primeiro ponto, né? Conquistamos. Vamos agora na outra divisão e conquistar também, que é a definição do SUS. Isso mesmo, nós tivemos aí várias aulas sobre o Sistema Único de Saúde e só agora nós vamos trabalhar sobre definição do SUS. Por quê? Porque a definição é dada na 8080, tá? Então ela vai dizer que o SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Aí fala para controle de qualidade, Anvisa, por exemplo, certo? Controle de qualidade, pesquisas, produção de insumos, produção de medicamentos, de sangues e hemoderivados, de equipamentos para a saúde. Beleza isso? Tranquilo? Então o SUS ele tem uma demanda muito grande em todas essas áreas. Mas o examinador, quando ele cobra este assunto, ele vai para a relação da definição do Sistema Único de Saúde com a iniciativa privada. E essa relação ela é extremamente importante para fins de prova. A iniciativa privada,
participa do Sistema Único de Saúde? A resposta é: depende do que nós estamos entendendo o Sistema Único de Saúde. Sabe por quê? Porque a iniciativa privada pode sim participar do SUS, mas o verbo é pode e não necessariamente vai. O verbo é pode, não necessariamente vai. Entendemos? Se pode, pode através de quê? Pode através de convênios ou contratos, que também já estudamos em aula anterior. A iniciativa privada pode participar através de convênios e contratos. Está lá na Constituição Federal isso. Na aula de Direito Constitucional focada no SUS, nós já vimos isso. Através de convênios e contratos. Ela pode. Mas quando a iniciativa privada participa do SUS, preste atenção nisso. Ela não participa na sua essência. Ela participa apenas e exclusivamente de forma complementar. Ela somente participa em caráter complementar. Em caráter complementar. Então, a iniciativa privada participa do SUS? Pode participar. Participa através de quais ações? Através de contratos e de convênios. Beleza? Tá? Essas ações através de contratos e convênios dá, então, a essa iniciativa privada participando do SUS, mas em caráter complementar. Certo? Qualquer instituição da iniciativa privada pode assinar um contrato ou um convênio? A resposta é sim, pode, inclusive pessoa física, tá? Então é possível sim que isso aconteça, beleza? Mas existe uma regra que também já conversamos lá no direito constitucional, e a regra é muito simples. A preferência para assinar esse contrato, assinar esse convênio, é dado a preferência para as instituições filantrópicas ou sem fins e sem fins lucrativos. Beleza isso? Mas preste atenção, é preferência. Preferência não é obrigatoriedade, é apenas preferência, tá? Preferência, certo? Tá lá disputando o Hospital Sírio-Libanês e disputando uma Santa Casa de Misericórdia. Estão disputando um convênio, tá? Só um dos dois irá assinar o convênio. De quem é a preferência? Isso. A preferência é da Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Beleza? Preferência. Quer dizer que o Sírio-Libanês não pode assinar o contrato? Pode sim. Só que ele não tem a preferência. Se não tem nenhuma filantrópica disputando, aí ele vai lá e assina o Sírio-Libanês. Beleza isso? Tranquilo? Fechou? Show. Ah, tem lá uma disputa entre o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Beleza, sem problema nenhum. O Albert Einstein, sem problema nenhum. Tá? Qual dos dois leva, pode assinar. Ou os dois assinam, sem problema nenhum. Mas a preferência e não obrigatoriedade, é para aquelas instituições filantrópicas. Fechou? Pronto. Dividimos, dominamos. É ímpera. Dividir para dominar. 2 pontos já dominamos. Vamos para o terceiro ponto, então. São objetivos do Sistema Único de Saúde. Objetivo. Os objetivos do SUS, e aí eu vou destacar aqui com você a palavra objetivo. Os objetivos são 3 conjuntos de objetivos. E por que você tem que saber disso? Porque o examinador vai tentar confundir, por exemplo, objetivos com, por exemplo, que está logo aqui abaixo, o campo de atuação do SUS. Ou com os princípios do SUS. Ou com as diretrizes do Sistema Único de Saúde que nós vimos lá no Direito Constitucional. O examinador vai tentar te confundir nesses pontos. E você não pode deixar que isso aconteça. Portanto, você tem que compreender. Agora nós vamos falar dos objetivos. E são 3. Os objetivos têm muito a ver com os aspectos da própria
promoção, proteção e recuperação e de um processo de gestão do Sistema Único de Saúde. O objetivo é gerir bem o Sistema Único de Saúde. Certo? Principalmente isso, gerir bem. E como é que você faz uma boa gestão? Aqui divide isso bem, ó. Identifica e divulga os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então vamos identificar quais são os fatores que têm iniquidades. E aí, ao conhecer esses fatores, nós vamos para um segundo passo. O primeiro objetivo é conhecer as iniquidades, é conhecer os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Beleza? Esse é o primeiro. Depois que conhecemos, o que nós fazemos? Agora nós vamos, em cima desses fatores, criar uma política de saúde. Criar uma política de saúde. Criamos essa política de saúde promovendo tanto no campo econômico e social. Por que no campo econômico e social? Porque são fatores biopsicossociais, multicasualidades. Então, criamos uma política de saúde. Primeiro conhecemos, depois criamos uma política. Pronto, já conhecemos, já criamos a política, ou seja, planejamos. Agora só falta o quê? Isso, executar. Conheci, planejei, executo. Aonde que está a execução? No tópico 3, quando ele fala assim, ó, essas ações também têm como objetivo a assistência às pessoas, através das suas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realizações integradas de ações de assistência e atividades preventivas. Primeiro eu conheço os determinantes sociais. Depois eu crio uma política, um planejamento. E depois eu executo. Presto a assistência a essas pessoas na promoção, na proteção e na recuperação. Simples, né? Beleza? E aí vira um ciclo. Vamos fazendo isso. Aí começamos de novo. Identificamos os novos fatores, né? Fazemos nova política, executamos novamente a assistência a essas pessoas. Certo? Esse ciclo vai acontecer no mínimo no Brasil a cada 5 anos, um novo ciclo. Porque é quando nós aprovamos os planos quinquenais de saúde. Um plano quinquenal de saúde, ele tem o reconhecimento dos determinantes e condicionantes, ele tem a política de saúde a ser aplicada e durante esses 5 anos executamos. Prestamos essa assistência à pessoa para quê? Para que depois, numa próxima conferência de saúde, possa novamente analisar aquilo e aí fazer um ciclo natural da gestão. Então, quando falamos em objetivos do SUS, nada mais é do que o aspecto focado no processo pelo qual nós executamos a própria saúde pública do Brasil. Simples, né? Bastante simples. Pronto, fechamos mais um ponto. Vamos então para o próximo ponto que a 8080 nos dá, né, conforme a organização aqui do professor. E o próximo ponto é o campo de atuação do SUS. Qual o campo de atuação do SUS? Até onde os braços do Sistema Único de Saúde alcançam? Até onde? E aí ele me dá um rol gigante, né? Um rol gigante. Alguns deles nós temos que nos aprofundar, outros nós temos que conhecer, beleza? O que é o campo de atuação? É até onde o SUS vai, até onde o poder do SUS vai. O SUS tem muito poder? Tem. O SUS executa muita coisa? Muita coisa. Nesse exato momento você está sendo atendido pelo SUS. Nesse exato momento, eu vou comentar isso daqui a pouquinho melhor nessa aula. Beleza? Então o SUS ele é extremamente amplo, tá? Então ele atua em muitas coisas. Então vamos lá, ó. Aonde que entra o campo de atuação? Na execução e ações de quê? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, ó, executa vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, aquela diretriz que está lá na Constituição, né? Que o atendimento seja de forma integral, que vai gerar o princípio da integralidade aqui no artigo 7º da 8080, tá? Então, o atendimento precisa ser integral. No princípio a gente vai ver isso com mais calma, tá? Inclusive a farmacêutica. Certinho? Primeiro campo de atuação. Ah, ele atua só nisso? Não. E como se isso fosse pouca coisa.
Vigilância sanitária é algo gigante. Vigilância epidemiológica é algo gigante. Saúde do trabalhador é algo gigante. Assistência terapêutica é algo gigante. Aqui já é um mundo inteiro, né? É muita coisa, perfeito? Além disso, na participação em formulação de políticas e execução de saneamento básico, perceba que ele só participa, ele não é responsável pelo saneamento básico, o SUS não é responsável, mas ele participa na elaboração e execução. Ordena a formação de novos recursos humanos. Sim, precisamos ter novos recursos humanos, é algo extremamente importante. A saúde é algo humana, então é necessário ter profissionais na área de saúde. Vigilância nutricional e orientação alimentar, também é algo aonde que ele alcança, né, os braços do SUS alcançam, o campo de atuação. Colaboração na colaboração no meio da proteção, na proteção do meio ambiente, né? Nele compreendido o ambiente do trabalho. Tá? Lembrando então que quando o Sistema Único de Saúde ele fala sobre a perspectiva do meio ambiente, o foco é o ambiente a qual o ser humano está inserido. Tá? O foco é na saúde do ser humano, que faz parte desse ambiente a qual ele está inserido. Certinho? Então aqui não é o foco na proteção das arvorezinhas, nem no foco na proteção das borboletas. Não que isso não tenha a sua importância, mas o foco aqui é a proteção, é a promoção, ou melhor, a promoção da saúde do ser humano envolvido no meio a qual ele está, no meio ambiente a qual ele está. O que é o meio ambiente? É aquele meio aonde, né, os seres convivem. Sendo assim, o ser humano também convive, por isso ele vai falar entre esses meio ambiente, entrando também o ambiente do trabalho, que é um ambiente óbvio que o ser humano está. Formulação em políticas de medicamentos e equipamentos imunobiológicos e outros insumos, controle e fiscalização, serviços, produtos, substâncias, né, de interesse à saúde, isso aqui está muito dentro da vigilância sanitária, meio que repete. Fiscalização, inspeção em alimentos, água e bebida de consumo humano, também dentro da vigilância sanitária. Participação de controle e fiscalização, produção de psicoativos, tóxicos, radioativos, também dentro da vigilância sanitária. Incrementos em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico, estudo na área da saúde, extremamente importante, né? E a formulação e a execução de políticas de sangue e seus derivados, que também está lá dentro das vigilâncias, da vigilância sanitária. Tá? Então, dentro desse contexto, isso aqui é o campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Fechamos campo de atuação, é até onde o SUS vai. O SUS age em quê? Ele está onde? Ele está nesses lugares. Beleza? Partindo então desse conceito de vigilância de campo de atuação, a 8080 nos destaca a execução de ações. Mais especificamente, a execução das ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e até da saúde do trabalhador. Mas agora, nesse exato momento, nós precisamos conhecer bem a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Beleza? Então, ó, dividimos, conhecemos o campo de atuação. Já conhecemos os objetivos do SUS, já conhecemos também a definição de SUS, né? E já conhecemos o que a 8080 é. Já conhecemos tudo isso dentro dessa lei, beleza? Agora nós vamos entrar em alguns méritos dentro do campo de atuação e conhecer algumas estruturas internas a ela. Mais especificamente nesse exato momento, sobre a famosíssima vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Mais especificamente nesses dois grupos. Por quê, professor? Porque o examinador aqui, ele gosta muito de confundir. Ele pega aspectos que definem bem vigilância sanitária e afirma que é vigilância epidemiológica. E o inverso também acontece. Ele pega aspectos da vigilância epidemiológica e afirma que é vigilância sanitária. E óbvio que você não pode cair na do examinador. É óbvio que você tem que estar bem preparado, bem preparada para responder essas questões.
Conhecendo bem, então, não aquilo que necessariamente aproxima essas duas vigilâncias, porque o que aproxima, aproxima. O examinador não tem como utilizar contra você, mas principalmente aquilo que separa as duas vigilâncias, que é isso que o examinador tenta nos confundir, beleza? Para compreender bem isso, eu vou começar aqui pela vigilância sanitária. Vigilância sanitária. O que é a vigilância sanitária? A vigilância sanitária é a saúde do ser humano no nosso dia a dia. É isso mesmo. A vigilância sanitária é a saúde do ser humano no nosso dia a dia. Como assim, professor? Fazer uma perguntinha. Você tomou um cafezinho hoje? Cafezinho. Tomou? Tomou? Beleza. Saiba que esse café passou por vigilância sanitária. Sabe o açúcar que foi colocado no café? Ou o adoçante. Caso você tome com açúcar ou com adoçante. Passou pela vigilância sanitária. Passou. Beleza? Passou. Professor, não tomei café não. Tomei café não. Tá? Tomei uma dose de pitu, hoje, né? Uma dosezinha de pitu básica, né? Tomei uma dose de pitu. A pitu, em regra, passou pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela acompanha todo e qualquer alimento ou bebidas, líquidos, alimentos sólidos e alimentos líquidos, que o ser humano consome. Tudo que você consome passa pela vigilância sanitária. Se não passa diretamente pela vigilância sanitária, com algum tipo de interferência a ela, há aí um risco sanitário, há aí um risco alimentar. Um risco alimentar. Mas se a sua base alimentar vem do supermercado, vem da padaria, vem de um restaurante, vem, sei lá, das contas, mas está no âmbito do comércio brasileiro, passou sim pela vigilância sanitária. Alimento. Sabe essa maquiagem que você está usando? Eu mesmo estou usando maquiagem hoje. Maquiagem, professor? Estou usando um Prime. Um Prime, sabe um Prime? Um Prime. Os homens que estão me assistindo, professor, Prime é um negócio de carro, professor. Tem nada a ver com maquiagem. Tem sim, tem um Prime que você passa no rosto, certinho? Ele evita que você transpire, fundamenta principalmente as mulheres que usam maquiagem, né? Que a transpire ali e prejudique a maquiagem das meninas, tá? Sabe, o Prime que eu tô usando passou pela vigilância sanitária. Tô usando Prime não, tô brincando. Mas passa pela vigilância sanitária. O Prime, o pó, o blush, o delineador. Delineador em gel, sabe delineador em gel? Tá? Ele vai passar pela vigilância sanitária. Certinho? Não, delineador feito com pincel chanfrado, assim, para fazer aquele olhar de gatinho. Vai passar pela vigilância sanitária. Certo? Então, a maquiagem passa pela vigilância sanitária. Professor, não usa maquiagem não, professor. Tudo bem, não tem problema. Mas as pessoas que usam maquiagem, todas elas passaram pela vigilância sanitária. Professor, não uso maquiagem. Mas tu lava o cabelo? Lava? Beleza. Saiba que o sabão de coco que tu usou para lavar o cabelo passa pela vigilância sanitária. Certo? Beleza? Você, sua esposa, já mandou você lavar a louça hoje? Já mandou? Ah, beleza. Sabe aquele sabão que você usou lá, aquele sabão neutro, sabão de coco, sei lá, das plantas, né? Que você usou para lavar a louça? Passou pela vigilância sanitária. São os produtos fitossanitários. A água sanitária, o sabão. Ou seja, ela está em todos os lugares. Qualquer produto tóxico, agrotóxico, né? Produtos que possam ter algum tipo de situação que é diretamente associada à saúde do ser humano, como hemoderivados, né? Produtos provenientes do sangue, do plasma sanguíneo, né? E assim sucessivamente. Então, a vigilância sanitária, ela está no nosso dia a dia. É isso que você tem que entender. É por isso que diz aqui, ó, vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde e intervir nos problemas
sanitários, através do controle, através do meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde. É vigilância sanitária. Beleza isso? Fechou? Tá? Então, vigilância sanitária está associado a essas ações. Ok. E quando nós falamos de... Só uma outra definição que eu gosto bastante. Quanto mais próximo a vigilância sanitária estar do ser humano, melhor é a saúde do ser humano. Vou repetir. Quanto mais próximo a vigilância sanitária está do ser humano, melhor é a saúde do ser humano. Se a água que eu estou bebendo passou pela vigilância sanitária, existe a possibilidade real de eu estar tomando uma água de qualidade. Beleza isso? Tranquilo? Show, tá? E a vigilância epidemiológica? A vigilância epidemiológica, é óbvio que isso é só para fim didático, vou repetir, isso é só para fim didático. A vigilância epidemiológica, quanto mais distante ela estar do ser humano, melhor para o ser humano. Como assim, professor? Porque quando a vigilância epidemiológica chega muito perto do ser humano, isso significa que o bicho está pegando. É isso que significa. Então eu quero a vigilância epidemiológica, sabe aonde? Nas fronteiras. Lá nas fronteiras. É o melhor lugar para a vigilância epidemiológica estar. Certo? Melhor lugar. Por quê? Porque a vigilância epidemiológica, ela está cuidando de nós também a todo tempo. Nesse exato momento, a vigilância epidemiológica está trabalhando. Só que ela está trabalhando para evitar, para conhecer e evitar que doenças sejam transmitidas e espalhadas em nosso país. Então, se num exato momento, né, está tendo um surto de dengue em um determinado local, significa que há um risco para a saúde daquelas pessoas. Então, a vigilância epidemiológica vai em peso para lá. Para quê? Para controlar esse surto, resolver esse problema e voltar à normalidade. Chegou muito perto. Por quê? Porque tinha um surto. Certo? Nessa crise sanitária que nós passamos, a vigilância epidemiológica trabalhou e está trabalhando fortemente. Para quê? Para afastar ela da população. Então a vigilância epidemiológica, ela tem a ver diretamente com a doença, tem a ver diretamente com os vetores que podem trazer essa doença, né? Os agravos que essa doença possa vir a ter. Então a vigilância epidemiológica, ela está mais associada à ligação direta com uma doença ou o seu agravo. Entendemos? Então eu quero ela longe, eu quero ela nos aeroportos, quero ela nas fronteiras, para evitar que as doenças externas cheguem no Brasil. Eu quero ela no Brasil controlando as doenças existentes no Brasil, né, e evitando que elas espalhem, controle e acabe com elas. É isso que eu quero que a vigilância epidemiológica faça. E esse é o trabalho dela. Beleza isso? Tá? Então nesse exato momento nós estamos sendo atendidos pela vigilância epidemiológica. É por isso que eu gosto de afirmar que todos nós utilizamos o Sistema Único de Saúde. Existe uma discussão aí se é viável privatizar o SUS, sim ou não. Se a privatização do SUS seria bom para a sociedade ou não para a sociedade. Eu não entrarei nesse mérito, mas eu posso afirmar uma coisa para você. Vigilâncias epidemiológicas e vigilâncias sanitárias não dá lucro. Portanto, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária é necessário que seja uma ação de Estado. Então essas duas, pelo menos, não caberia privatização. Porque se fosse privatizar, as empresas que iriam fazer essas ações iriam prestar um serviço para o Estado. Então o Estado iria pagar para elas prestar um serviço para o Estado. Perfeito? Tá? Então elas são extremamente importantes, estamos utilizando ela nesse exato momento. Tá? A pessoa mais rica do Brasil está utilizando do SUS nesse exato momento. Perfeito? Ok. Então olha lá o que fala sobre a vigilância epidemiológica. Ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes condicionantes, individual ou coletivo. Preste atenção que essa é a parte mais importante. Recomendar e adotar prevenção e controle de doenças e dos seus agravos. Vou repetir.
recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e seus agravos. Ela faz isso coletando processamento de dados, análise e interpretação de dados, divulgação de informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise de resultados obtidos e recomendações e promoção de medidas de controle indicado. E esse é um rol meramente exemplificativo. Beleza? Fechou? Entende a diferença de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária? É extremamente importante que você compreenda bem essa diferença e não caia. A vigilância sanitária está no nosso dia a dia, a vigilância epidemiológica, ela está evitando que as doenças e os seus agravos cheguem até nós. A vigilância sanitária atua muito bem, bem próximo da gente, óbvio que ela tem ações fora, mas ela estando próximo da gente, ela vai atuar muito bem, né? E vamos estar protegidos. A vigilância epidemiológica, quando chega muito perto de mim, significa que eu estou correndo um risco muito alto. Beleza isso? Fechou? Então, esse é um processo extremamente importante para fins de prova. Ok, ímpera, dividir para dominar. Já dominamos, então, aí a diferença entre vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Show! E aí depois ele vai falar sobre a saúde do trabalhador, que é um outro tópico. Não tem muito detalhe aqui, tá? Só breves comentários sobre a saúde do trabalhador, que é um conjunto de atividades destinadas através de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Mas para quem? Para promoção, proteção e recuperação dos trabalhadores. Muito simples, né? Então o trabalhador tem que passar por recuperação e reabilitação também, certo? E aí ele me dá um rol aqui que eu recomendo a sua leitura sobre a saúde do trabalhador. Uma leitura é o suficiente para compreender o que aqui está, tá? Lê, professor, nessa velocidade que está na tela, lembre-se, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. O link número 1 é esse material em PDF de apoio a essa aula. Vai lá e baixa ele para você, certo? Simples assim, faz as suas anotações, tá? Em relação ao que eu estou falando, vai fazendo suas anotações aí, certinho? Beleza? O link número 2 é uma playlist de videoaulas gratuitas. E o link 3 é um curso em exercício sobre o Sistema Único de Saúde, onde que eu revejo tudo isso que nós estamos vendo aqui em teoria, só que em exercício focado na mente do examinador, fazendo com que você tenha muito mais chance de acertar as questões na sua prova e tomar posse no teu tão sonhado serviço público. Amém? Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. E aí, nós chegamos nos princípios do SUS, que são diferentes das diretrizes, que são diferentes do campo de atuação, que é algo diferente dos objetivos. Agora são princípios. E são muitos princípios, ó, muitos princípios. Muitos princípios. Muitos princípios. Beleza? Quais são os princípios do SUS? Antes de me adentrar aqui nos princípios, deixa eu te falar uma coisa. Se a prova fosse amanhã e você não tivesse estudado nada de 80/90 e chegasse nesse vídeo e tivesse pouco tempo para estudar, eu recomendaria que você estudasse primordialmente os princípios do SUS. Por quê, professor? Porque é um dos queridinhos do examinador. É só por isso. Beleza? É um dos queridinhos do examinador. E pelo seu grau de complexidade, que não é um grau tão simples assim. Beleza? Tá? Alguns são fáceis, outros a gente precisa conversar um pouquinho para compreender bem o que encontra-se dentro dessa ideia de princípios do SUS. Beleza, então vamos a ele. Quais são os princípios? Primeiro, princípio da universalidade. Isso é princípio. Muito fácil. Significa que todos devem ter acesso à saúde pública no Brasil. Todos quem? Todo e qualquer ser humano tem que ter acesso à saúde pública no Brasil. Independentemente do nível da assistência que ele precisa. Nível, professor, 3 níveis básicos.
Atenção básica em saúde, o posto de saúde aí perto da sua casa, atenção básica em saúde, média complexidade, um hospital estadual, um hospital municipal, certo? Então, média complexidade e alta complexidade. Alta complexidade, que é um hospital especializado em uma determinada área, tá? Ele tem uma certa especialidade, certo? Tá? Por exemplo, no Distrito Federal existem muitos hospitais. O DF, que é um local onde que eu cresci, existe muitos hospitais, certo? Existe o Hospital Regional da Ceilândia, o Hospital Regional de Taguatinga, o Hospital Regional do Gama, o Hospital Regional da Samambaia, o Hospital Regional do Guará. Existe hospital regional para tudo que é lado, beleza? Show, tá? Mas quando nós falamos, por exemplo, e esses hospitais, eles são de média complexidade, e são gigantes, e são média complexidade, certo? Mas quando a gente fala em alta complexidade, por exemplo, você tem em Brasília o Agarram. O Agarram é alta complexidade. Alta complexidade porque ele atende toda a média complexidade, mas ele é especializado, por exemplo, em queimadura. Então ele tem uma alta complexidade nisso. Ou o HMIB, né? O HMIB é especializado em maternidade infantil, né? Então ele também tem ali uma certa especialidade, tá? Então também é de alta complexidade. O hospital de base, o famosíssimo hospital de base de Brasília, também é de alta complexidade, certo? Então você tem essa estrutura. O ser humano, ele tem direito a tudo isso. E o que esse princípio está dizendo? Que são todos os seres humanos que têm direito, tá? Aqui só um fato para você lembrar. Durante a Copa do Mundo no Brasil, a última Copa do Mundo no Brasil, teve um estadunidense, chegou essa história até mim, eu não fui atrás para ver se é verdadeira, mas é bem possível que tenha sido. Teve um estadunidense que chegou aqui no Brasil para a Copa do Mundo e estava em Brasília, inclusive. E ele passou mal ali em um dos eventos da Copa e foi levado exatamente para o hospital, salvo engano, para o hospital de base, né? E lá ele foi atendido, ficou vários dias internado, aquele negócio todo, passou mal e tal. Quando ele melhorou, ele fugiu do hospital. Ele fugiu. Sem nada, ele fugiu. Certo? O americano, o estadunidense, o norte-americano, né? Usa o termo que você quiser, certo? Ele foi encontrado e perguntaram para ele por que ele fugiu do hospital. Aí ele disse assim: moço, o lugarzinho não era o lugar mais bonito do mundo, o hospital. Porém, o atendimento que eles me deram foi um atendimento gigante. Ficou muito caro aquele atendimento, eu não tenho condições de pagar. Não sabia que o atendimento da saúde pública no Brasil é para todos, porque há um princípio chamado universalidade. Entendemos esse princípio? Fechou? Show! Nós vamos conversar sobre vários princípios aqui, nessa velocidade, nessa tranquilidade, porque eles são complexos de serem compreendidos, porque um confunde com o outro. O examinador vai contar uma historinha para você e ele vai perguntar para você: que princípio é esse? Certo? Beleza? Que princípio é esse? Isso que o examinador vai fazer. Se você não tem o conceito do princípio, você erra a questão. Então preste bastante atenção. Próximo princípio, princípio da integralidade. Esse princípio decorre lá da diretriz dada diretamente na Constituição Federal, que é o do atendimento integral. Então, aquele atendimento integral que é demandado lá no direito constitucional, na Constituição Federal, trago aqui para 8080 e ele é ampliado dentro de uma estrutura como princípio do SUS. E o que é esse princípio da integralidade? Ele não é que deve atender a todos. Não é isso que ele está dizendo, porque isso é o princípio da universalidade. O que ele está dizendo é que deve atender cada indivíduo dentro da sua respectiva necessidade. Se é uma necessidade simples, ele será atendido dentro de uma ação simples da saúde. Se é uma necessidade complexa, ele será atendido nessa complexa. Se ele começou numa complexa e foi melhorando e ficou numa simples, ele será acompanhado até essa simples. Se ele começou numa simples, foi piorando e foi parar numa complexa, ele vai ser acompanhado durante toda essa complexa. Porque o princípio da integralidade tem a ver com atender o ser humano em todas as suas necessidades. Óbvio que, neste caso, necessidades no campo da saúde, levando em consideração os fatores biopsicossociais.
Beleza? É por isso que está aqui, ó, de assistência de promoção, proteção e recuperação, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações, tanto preventivos quanto curativos, tanto individuais e coletivos, exigidos, preste atenção, para cada caso. Vou repetir. Exigidos para cada caso. É o meu caso, é o seu caso, é o caso da Dona Maria, é o caso do seu José. É para cada caso. Beleza? Atendimento da integralidade para cada caso. Em todos os níveis. Atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Beleza isso? Show? Tranquilo? Tá. Observações, não se separam os serviços preventivos e curativos. Também não se separa ali serviços individuais e coletivos. Quando está agindo na coletividade, atinge cada um dos seus indivíduos. Quando atinge curativo, atinge cada um dos seus indivíduos juntamente com os aspectos preventivos. Certo isso? Show! Mas, aqui no meu material, eu faço um comentário. Eu coloco em parênteses. Quando ele fala assim, essa integralidade será através da promoção, proteção e recuperação, atendendo preventivos, curativos, individuais e coletivos para cada caso, aí vem o professor Kennedy e coloca no material dele, entre parênteses, a palavra equidade. Como a velha vaca mimosa dizia, o que é essa equidade? Vamos devagar com a andor aqui, porque o santo é de barro. Lá no direito constitucional, quando nós estudamos Seguridade Social, nós vimos que o custeio, o financiamento da Seguridade Social, vem através de uma participação que é através da equidade. Cada pessoa participa economicamente, contribui economicamente, dentro das condições a qual ela consegue contribuir para a Seguridade Social. Caso você não tenha visto essa aula ainda, né, vai lá numa playlist que está aqui abaixo de Direito Constitucional. Certinho? Assiste ela, é extremamente importante. Beleza? Tá? Então, importantíssimo. Lá, a equidade está falando sobre o custeio. A palavra de equidade lá é de custeio. Aqui está falando do atendimento ao ser humano. Equidade para 80-80 não é necessariamente considerada um princípio. Não, por quê? Porque não está expresso. Você não vai conseguir ler na 80-80, no artigo 7º que fala sobre os princípios, que equidade é um princípio. Não tem isso lá. Não tem. Então, se cai na prova, conforme a 80-80 a equidade é um princípio, tá errado. Porque na 80-80 não se diz em equidade como princípio. Não está lá. Porém, todavia, contudo, todos os doutrinadores do Sistema Único de Saúde, ou seja, todos aqueles que estudam fortemente o Sistema Único de Saúde e escrevem sobre o Sistema Único de Saúde, entendem que equidade é sim um princípio do SUS. Então a doutrina, digamos assim, define equidade como princípio. Então o examinador pode cobrar equidade como princípio e esse termo está correto. Pode, sem maiores problemas. Inclusive tentar confundir equidade com integralidade. Ele pode, só que quando ele faz isso, ele não cita a lei. Ele fala assim, são princípios do SUS. Só isso, ele não cita de onde ele está tirando a fonte. Beleza? Tá? Quando ele faz isso, equidade entra como princípio. Fácil. Beleza? Tá? Então o que a gente precisa fazer? Precisa entender que equidade é uma consequência da integralidade. Vou repetir. A equidade é uma consequência da integralidade. Só que os preceitos têm algumas diferenças. Integralidade é atender o indivíduo em todas as suas necessidades.
equidade é garantir que isso seja realizado, atendendo todos os indivíduos, cada um com a sua necessidade específica. A equidade é tratar o diferente de forma diferente, é tratar o desigual de forma desigual, pois só assim atendes verdadeiramente a sua igualdade. Posso te dar um exemplo bem básico, bem básico. Na saúde pública, pensa aí na saúde pública comigo. Existe uma área médica chamada ginecologia? Existe, não existe? Beleza, beleza, beleza. Em regra geral, pelo menos até onde eu sei, eu sou bastante limitado nisso, mas em regra geral, é uma especialidade que atende mulheres, correto? Correto. Em regra geral, não atende homens. Não estou dizendo que não pode atender, tem algo que atenda, eu não sei, não sou da área, sabe? Não sei, perfeito? Mas em regra geral, atende mulheres. Atende mulheres, correto? Beleza. Por que que existe uma especialidade só para mulheres? Por quê? Diferentes de forma diferentes. Isso é o princípio da equidade. Entendemos? Tá? É tratar o diferente de forma diferente. Para as mulheres nós precisamos, então teremos. Simples assim. Simples assim. Fechou? Então, equidade tem a ver com tratar o diferente de forma diferente. Fechou. Show, show, show. Ok. Então, esses são princípios bem complexos, universalidade, integralidade e equidade, que, como eu disse, é uma consequência da integralidade, certo? E se cai na 80-80, equidade faz parte da 80-80, tá errado, não faz. Mas se cai lá, é princípio do SUS sem citar a regra, equidade é um princípio do SUS, se não citou a regra. Beleza? Fechou? Show, show. Próxima. Preservação da autonomia das pessoas e na defesa de sua integridade física e moral. Cada pessoa tem autonomia na tomada das suas decisões. É isso que ele está dizendo aqui, certo? Óbvio que essa autonomia precisa respeitar as leis maiores. Por exemplo, essa autonomia não permite, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia não é autonomia, certo? Não é autonomia, beleza? Só um exemplo. Autonomia no sentido de que tal pessoa descobriu que está com uma doença. Ela não quer fazer o tratamento. Beleza, ela tem autonomia. Tal pessoa descobriu que está doente. Tem 2 ou 3 tratamentos possíveis. Ela pode escolher qualquer um dos 3. Ela escolhe um deles. Isso é autonomia. Beleza? A autonomia é o direito da pessoa tomar as suas decisões. Simples assim. Beleza? Fechou? Tranquilo. Show. Tá? Em autonomia não entra eutanásia. Certo? Não entra eutanásia. Repito, não entra eutanásia. Ok. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Óbvio, né, amados? Igualdade, que não é equidade. Equidade e igualdade não são sinônimos. Igualdade é atender todos de forma igual. A Constituição Federal diz, somos todos iguais perante a lei, isso é igualdade. Aí logo abaixo ela fala, mas temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Isso é equidade. Beleza isso? Fechou? Então não é sinônimo. Igualdade. Igualdade é sem nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Quem chega lá no hospital tem que ser atendido. Tá? Tem que ser atendido sem nenhum tipo de preconceito. Tá? Chegou lá porque teve um coma alcoólico, não pode sofrer preconceito por isso não. Chegou lá e é um morador de rua, não pode ter nenhum preconceito em relação a isso não. Tá? O odor tá incomodando do morador de rua, não pode ficar discriminando ele por conta disso, não. Pega um Vic, coloca no nariz aqui, ó. Coloca a máscara por cima que ninguém nem percebe. Beleza? Tá? Então, há as ações aonde que nós vinculamos que não pode ter preconceito. Isso é óbvio. Seja qual for o motivo. Isso é óbvio. Da mesma forma, não pode ter privilégios. Privilégios, ao meu ver, é mais tênue do que preconceito quando a gente fala para a saúde. Né? Quer ser alguém que tem muitos amigos? Você é uma pessoa solitária, não tem amigos,
Não. Mas você acha que teria uma vida melhor se tivesse muitos amigos? Eu te dou a solução. Te dou a solução. Passe em um concurso público na área de saúde e seja a pessoa responsável por marcar os exames, as consultas. Você é o responsável por marcar exame, consulta, atendimento no campo da saúde. Se torna essa pessoa para ver se tu não ganha um monte de amigo. Todo mundo querendo o que de você? Isso, um privilégio. O privilégio de poder pular uma fila. Não é? Mas aqui está dizendo o quê? Não pode ter privilégios, tá? Só um caso. Aconteceu em Brasília. Um antigo governador, ele quebrou a perna, destroncou a perna, alguma coisa assim. E aí ele chegou, foi levado ele para o Hospital Regional da Ceilândia. Lá tem um ponto de helicóptero, chegou no helicóptero, desceu e foi para o hospital. Muito digno da parte dele, eu acho. O governador procurando um atendimento no hospital público. Isso é bom, eu gosto disso. Certo? Achei bastante legal isso. Tá? E ele foi atendido no hospital público da Ceilândia, né? Engessaram a perna dele e tal, alguma coisa assim. Perna, braço, alguma coisa assim. Certo? Eu acho que foi perna. Engessaram. Beleza, até aí ótimo. A minha pergunta é, quando ele chegou lá, na emergência, será que ele ficou na fila? Ou será que passaram ele na frente? Como eu conheço bem o Sistema Único da Saúde e eu sei que existe um princípio que diz igualdade da assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie, eu sei que ele ficou na fila. Ficou na fila, todo mundo passou, e aí quando chegou a vez dele, ele foi atendido igual todo mundo, porque ele não poderia ter privilégio por ser governador, e eu tenho certeza que ele não teve nenhum tipo de privilégio, porque é isso que está escrito na 8080. Entendemos esse princípio? Básico, mas importante. Como eu disse, o examinador conta, às vezes ele conta historinhas, e quer que você diga que princípio é aquela historinha que ele está contando para você. Beleza? Show! 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre a saúde, ou seja, o prontuário do paciente. Né? Quando você está sendo atendido, você tem que ter direito à informação. É isso. O médico tem que dizer para você o que está acontecendo. Certo? Beleza? E é para você. Tá bom? Não é para a esposa, não é para o marido, não é para você. Tá? Quem tem acesso e não é o paciente é quando aquela pessoa é um incapaz, é uma criança, né? É uma pessoa com deficiência, certo? E não tem condições de cuidar daquela demanda. Então tem um responsável, é o responsável que tem acesso. Beleza? Bem tranquilo. Um outro ponto também é a divulgação de informações, né, quanto ao potencial de saúde utilizados pelos usuários. Você chega lá no hospital, tem que ter lá, aqui tem clínica médica, aqui tem psiquiatria, aqui tem urologia, sei lá. Lá tem que dizer o que é. Beleza? Então algo extremamente importante. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Amados, está lá nos objetivos. Lembra nos objetivos que a gente tem que conhecer as ações? Os determinantes e os condicionantes? Tá? Conhecer é utilizar a epidemiologia para conhecer isso. A partir do momento que conhece isso, vamos estabelecer prioridades. E é colocada onde? Naquela política nacional de saúde que a gente viu lá nos objetivos. Na política de saúde. Certo? Que é o planejamento. Para quê? Para poder executar. Certinho? Bastante tranquilo. O outro princípio é o princípio da participação da comunidade. Participação da comunidade. Já vimos em aula anterior a Lei 8.142 de 1990, que fala sobre o controle social do SUS. Vimos que estar aqui nos princípios essa participação da comunidade, também está lá na diretriz constitucional, uma das 3 diretrizes é a participação da comunidade, mas isso se dá fortemente através do que nós chamamos de controle social do SUS, que nós estudamos lá na Lei 8.142 de 1990. Beleza? Lá é o principal ponto para entender isso dentro desse respectivo
processo. Também através lá da resolução 453, tá? Também ela complementa o que está lá na lei 8.142 de 1990, tá? Então é importante a gente perceber essa estrutura. Ok? Um outro ponto, que também é consequência da Constituição Federal, que é o preâmbulo das diretrizes, não é uma diretriz, mas é o preâmbulo das diretrizes, porque lá na diretriz, é uma diretriz a descentralização, né? Descentralização é a diretriz. E dentro dessa diretriz da descentralização, ele usa um preâmbulo, tá? Então, aqui no princípio, ele repete o que está na diretriz e traz esse preâmbulo para a gente também, que é muito simples, tá? Basicamente, quando falamos, então, sobre descentralização, nós estamos falando de que o poder, as ações da saúde, não estar mais agora somente e exclusivamente na mão do poder federal, do governo federal. Não, eu tenho competências municipais, eu tenho competências estaduais e eu tenho competências federais. E, obviamente, o DF tem as suas competências, o Distrito Federal tem as suas respectivas consequências, tá? As suas competências, as suas respectivas competências. Perfeito. Dentro dessa estrutura, nós temos então essa ideia de descentralização. Aí ele vai dizer que essa descentralização tem uma direção única em cada esfera de governo. O que é essa direção única em cada esfera de governo? Muito simples, de uma forma simples para a gente entender. É uma direção única. Que direção única é essa? A aplicação do Sistema Único de Saúde conforme as regras estabelecidas em lei, principalmente atendendo às ideias de suas competências em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Tá? ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, né? É o que o NOB-SUAS, as normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde, chama de municipalização do SUS. Ou seja, levar aos municípios o maior número de competências no campo da saúde, tá? Que o município seja responsável e tenha ações reais no âmbito da saúde. Fazendo isso através de uma regionalização e uma hierarquização da rede de serviço de saúde. Regionalização a gente regionaliza. De uma forma simples também para a gente entender isso aqui. Nós vamos estudar isso melhor no decreto presidencial, tá? Que vai regulamentar o que está aqui na 8080, certo? É a próxima aula. Lá a gente estuda isso melhor. Mas o que eu quero que você entenda aqui quando nós falamos de regionalização, nós estamos falando de regionalizar, que é criar regiões. Então, o município atende, aí eles podem fazer consórcios, criam regiões que estão dentro de um estado. Um estado pode subdividir em 2 regiões, né, ou mais regiões, ou não, atender uma região única, certo? Então, você tem uma ordem regional de atendimento, beleza? Essa ordem nós chamamos de regionalização, certo? Mas isso segue uma linha hierárquica, basicamente de atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Então, regionalizada e hierarquizada, beleza? E aí, por desencargo de consciência do professor, principalmente se você estiver fazendo concurso para o DF, cai mais no DF isso do que nos outros lugares. No Distrito Federal, esse princípio da descentralização não acontece. Não acontece. Tá? Por que não acontece? Porque o DF não se divide em municípios. O DF é o DF, então só tem um governador. Portanto, a descentralização no DF é apenas de serviços e não por entes federados. Beleza? O DF descentraliza em serviços, certo? E não entes federados. Não dá regional ali uma competência diferente. Não funciona assim porque não tem prefeitos lá. Tá? De uma forma simples para você entender. Portanto, dentro dessa estrutura, você só tem uma descentralização de serviços, mas não de uma descentralização levando em consideração as unidades federativas, as federações de nosso país. Beleza, beleza, beleza. Um outro princípio que nós temos é o princípio da integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Integrar, tá? Ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Beleza. Uma outra é a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais humanos na prestação de serviços de saúde, a assistência à saúde. Beleza, usar o dinheiro adequado para esse fim, tá? Bem tranquilo. O outro, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de
Assistência é ter a capacidade de resolução. Óbvio que é aquela capacidade de resolução possível, que a ciência já permite ter. Então busca-se ter essa capacidade de resolução. Um outro, de vez em quando cai em prova, o outro princípio, que é a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Vou repetir. Organização de serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. De uma forma bem simples para a gente entender. Vamos supor que uma determinada doença, uma determinada patologia, existe para combate a essa patologia dois protocolos diferentes, tá? Dois protocolos diferentes. Os dois protocolos podem ser aplicados para qualquer pessoa que esteja com essa patologia. Pode ser aplicado para qualquer pessoa, tá? E eles exercem exatamente a mesma coisa. Eles dão ali os mesmos efeitos colaterais, os mesmos efeitos adversos. Não há nenhum tipo de diferença real, substancial entre esses dois protocolos. O que ele está dizendo aqui é que a gestão pública do Sistema Único de Saúde precisa evitar duplicidade para fins idênticos. Então, o serviço público irá escolher um desses protocolos. Beleza? Então, quando chegar no SUS, ele vai atender esse protocolo. Por quê? Porque é princípio evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Certo? Isso, beleza? Tá? Então, ele vai escolher um deles. Beleza? Que tem protocolos que são diferentes, que atendem características de pessoas diferentes. Então, não é fim idêntico. Certo? Então, não caberia aqui. O que cabe aqui é quando são duplicidade para fins idênticos, duplicidade de meios para fins idênticos. É necessário evitar isso. A organização do serviço público tem que evitar isso. Beleza? Show, show, show. Qual o protocolo que ele vai escolher, Kennedy? Adivinha? Óbvio que aquele que custa mais, não é? É óbvio que é assim que funciona. Certo? E depois, a organização de atendimento público específico. Isso aqui é uma das mais recentes, beleza? É um dos princípios mais recentes. Foi colocado aqui no Princípios do SUS. Eu gosto muito do que aqui está escrito, eu acho que realmente tem que acontecer. Eu só acho que não deveria estar no princípio, é só isso. Certo? Mas está nos princípios. Então, não é o que eu acho, é o que está que cai na sua prova. Está nos princípios que, a partir então, do momento que aqui foi colocado, e lembre-se, que nenhum serviço ou benefício de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a respectiva fonte de custeio total. Nós vimos isso lá no direito constitucional, lembra? Beleza? Então, quando foi criado aqui, em teoria, já foi apresentado toda a fonte de custeio total para atender o que aqui está. Certinho? Beleza. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, a partir de agora, então, o SUS precisa dar ali atendimento especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garante, entre outros, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Então está no princípio. Eu acho que isso aqui poderia ser colocado como um subsistema, como outros subsistemas que tem aqui no 8080, tá? Mas foi colocado como um princípio, então é como princípio que a gente tem que levar para a prova, certo? E aqui está dizendo o seguinte, então, ó, mulheres que foram vítimas de violência doméstica, em geral, e não só mulheres, ele fala assim, para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Então, por exemplo, filhos, pessoas do sexo masculino também, certo? Tá, que foram vítimas de violência doméstica, entre outros atendimentos, terão garantidos o acompanhamento psicológico, perfeito, e cirurgias plásticas. Mas perceba, não é qualquer cirurgia plástica, e sim cirurgia plástica reparadora. Perfeito? Então, mulheres e vítimas de violência doméstica em geral,
que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Então, o que eu recomendo levar para a prova é o texto da forma que está escrito. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outras, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas, é a parte mais importante do texto, reparadoras. Mais importante para fim de prova, certo? Para fim de prova. Ok, e aí eu trouxe um importante, que eu já comentei lá atrás, que é sobre o princípio da equidade. Tá no material escrito aqui bonitinho, tudo aquilo que eu já comentei lá atrás. Dá uma lidazinha aqui específica sobre aquilo que eu comentei. Lembrando que esse material tá no link aqui abaixo, link número 1, beleza? Você baixa ele para você. Ok. E assim, nós encerramos então os princípios do SUS. Divide et impera. Dividir para dominar. Dividir para dominar. E agora nós vamos para o próximo ponto, então, que é bem tranquilo, que é o que eu chamo aqui, então, de direção do SUS é única, tá? A direção do SUS é única. Lembrando que o SUS, ele vai ter uma regionalização e uma hierarquização por conta da sua descentralização. Isso está nos princípios aqui na 8080 e está lá nas diretrizes no direito constitucional na Constituição Federal, certo? Então, o que é essa direção no SUS é única? Muito simples. Você tem uma esfera de governo e essa esfera de governo tem os seus respectivos órgãos, certo? E tem um órgão-chefe, digamos assim, no executivo, certo? E quem é esse órgão-chefe no executivo da União? O Ministério da Saúde. Fácil, bastante fácil. Quem é no DF nos estados? A Secretaria de Saúde é um órgão equivalente. Às vezes é Secretaria de Saúde, na maioria das vezes. E no âmbito dos municípios, a Secretaria de Saúde é um órgão equivalente. Na maioria das vezes também é uma Secretaria de Saúde. Às vezes o município é tão pequeno que tem uma diretoria de saúde, certo? Então entra aqui dentro desses aspectos. Então o SUS tem uma direção única, cada um tem ali a sua estrutura de chefe, Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, que são as suas respectivas secretarias, tá? Suas respectivas secretarias. Beleza. E aí nós chegamos agora em um outro título, Divide et impera, um outro título que é o consórcios. Os consórcios. É um título simples, mas você tem que prestar atenção em alguns detalhes. O que aqui está dizendo? É o seguinte, que os municípios podem assinar ali um documento, entre eles, um contrato, um documento, e nesse contrato estará assinado um consórcio, um documento que vai ser um consórcio entre eles. Nesse consórcio, eles vão dizer, por exemplo, como que os municípios irão se ajudar. Então vai dizer, olha, o município A vai atender isso, o município B vai atender isso. No município A vai atender, por exemplo, oftalmologia, e no município B vai atender dentista. E aí quem está no município A, quando precisa de dentista, vai para o B, quem precisa de oftalmologista que está no B, vai para o A. E assim sucessivamente. Eles podem fazer consórcios nessas demandas, tá? Então os municípios podem fazer consórcio. O que você tem que saber é, quem faz consórcio é município. Estados não assinam consórcios, conforme está na 8080. Pode até ter outra regra, mas 8080 estabelece consórcios para os municípios. Os municípios fazem consórcio, Estado não faz consórcio. Entendemos? Beleza? Show. Só que tem um detalhe. O Distrito Federal, novamente o DF, lembre-se que o DF é híbrido. Portanto, ele tem funções de Estado e funções de municípios. Já que o DF é híbrido e tem funções de município, o DF também pode assinar consórcio com um município. Então o DF pode assinar consórcio, por exemplo, com Águas Lindas de Goiás, que é limítrofe ali a região administrativa da Ceilândia, né? Então ele pode assinar consórcio com Águas Lindas, com Lusiânia, cidade de Santa Luzia, Lusiânia,
Beleza? Então ele pode assinar ali também, que é um município goiano, sem maiores problemas. Perfeito? Então por isso que fala, os municípios podem constituir consórcio para desenvolver em conjunto ações de serviço de saúde que lhe respondam. Podem formar uma ação de saúde que atenta a ambos, respeitando o princípio da direção única, que são as suas secretarias, né? A ideia de atenção básica, média e alta complexidade. Entendemos consórcio? Quem assina? Municípios, beleza? E por desencaixe de consciência do professor, lembre-se, o DF, como ele tem funções municipais, ele pode assinar também consórcio com municípios e não com estados. Beleza. Depois disso, terminou consórcios. Olha como que é rápido. Terminamos consórcio. Depois disso, entramos em um outro ponto que está na 8080, que é o distrito sanitário. O que é o distrito sanitário? Primeira coisa, quando nós falamos de distrito sanitário, a primeira coisa que precisa vir à nossa mente é que é uma área geográfica, é uma região geográfica. Todo distrito sanitário é uma região geográfica, beleza? No decreto presidencial que regulamenta a 8080, assunto da próxima aula, você vai ver que existe algumas definições que têm a ver com área geográfica, certo? Algumas. Tá? Uma delas é o distrito sanitário que está aqui na 8080. Então, a 8080 vai dizer que o distrito sanitário é uma área geográfica. E o que diz essa área geográfica? Muito simples. É uma área geográfica com características principalmente epidemiológicas em comuns. Então, a gente define aquilo como áreas, um distrito sanitário. Por exemplo, muito comum no Brasil, são distritos sanitários indígenas. A gente define que naquela comunidade indígena, por uma questão epidemiológica, cultural extremamente comum, podemos chamar aquilo como um distrito sanitário. Beleza? Por isso que fala aqui, ó. Distrito sanitário é uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais. Lembre-se, são fatores biopsicossociais. Uma multicasualidade, então fatores epidemiológicos sociais e recursos de saúde para atendê-los. A área geográfica é definida para cada realidade. Então, cada realidade é um distrito sanitário diferente quando definido assim. Nem todo lugar é distrito sanitário, mas quando é definido como distrito sanitário, é definido aquele local geográfico, questões epidemiológicas e sociais específicas para aqueles fins. E pode ser constituída por vários bairros de um município ou vários municípios de uma região. Sem problema, ó. Todos esses municípios aqui é um distrito sanitário. Ou esses 3 bairros dentro desse município é um distrito sanitário. Ok? De forma a integrar e articular recursos técnicos e práticas voltados para a cobertura total das ações de saúde. Certo? O distrito sanitário, amados, é uma das consequências da equidade. Né? A equidade quer tratar o diferente como diferente, o desigual como desigual. Portanto, quando eu conheço essa estrutura, eu atendo aquele distrito sanitário com a demanda que ela necessita. Certo? Por isso, nós tratamos o distrito sanitário como algo importante e é uma área geográfica. Fechou? Show, show, show. E aí, nós chegamos em alguns títulos. É tímpera, já estou dividindo de novo, já estou indo para um outro assunto do 8080. 8080 é todo assim. Nesse título, a gente vai ver as tais comissões intersetoriais de âmbito nacional. Comissões intersetoriais de âmbito nacional. Preste atenção. Não podemos confundir as comissões intersetoriais de âmbito nacional com a comissão intergestora tripartite e que, por sua vez, não podemos confundir com a comissão intergestora bipartite. A comissão intergestora tripartite e a intergestora bipartite são diferentes, mas elas provêm de uma mesma estrutura, enquanto a comissão intersetorial de âmbito nacional, ou melhor, as comissões, no plural, as comissões intersetoriais de âmbito nacional é uma outra coisa. Então, não podemos confundir. Foi claro? Beleza. Comissões intersetoriais de âmbito nacional. Vamos a ela. Primeiro, são muitas. Elas são intersetoriais. Comissões. É no plural. Certo?
Um ponto importante, elas estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão que já estudamos, o Conselho Nacional de Saúde, ele vai ter comissões que atuam, estudam áreas específicas. Essas áreas são áreas intersetoriais. Áreas intersetoriais. O que define essas áreas intersetoriais? É o tópico 3, e é o tópico que mais cai em prova. Diz assim, quando fala dessas comissões intersetoriais, tá? Essa definição do tópico 3 é a que mais cai em prova. Essas comissões têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. Opa! Então essas comissões articula políticas e programas de interesse para a saúde. Uai, professor, se é 80-80, é a Lei Orgânica da Saúde, é óbvio que é de interesse para a saúde. Sim, é óbvio que é de interesse para a saúde. Mas o não óbvio vem a partir de agora. Pois ela fala assim, ó, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Vamos ver? Posso usar alguns exemplos aqui. Ciência e tecnologia. Vamos lá. Ciência e tecnologia é algo de interesse para a saúde? Sim ou não? Sim. Ciência e tecnologia é algo de interesse para a saúde. Beleza. Mas aí eu te pergunto, o Sistema Único de Saúde brasileiro é responsável por toda a produção de conhecimento científico e tecnológico do Brasil? A resposta é não, professor. É óbvio que não. Tem conhecimento científico vindo de vários lugares. Vem da iniciativa privada, vem das universidades federais, vem dos institutos de pesquisa, vem de muitos lugares. Beleza. Então, preste atenção na definição agora pensando ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia vai ter uma comissão intersetorial de ciência e tecnologia, que é uma comissão que tem a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde em ciência e tecnologia, cuja execução, então essa execução de ciência e tecnologia, envolve áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Beleza? Com uma comissão intersetorial, intersetorial de âmbito nacional, ela atua em áreas, ela acompanha áreas que envolvem áreas não compreendidas no âmbito do SUS. O melhor exemplo que nós temos é ciência e tecnologia. Tá? As outras, até a gente associa mais fácil dentro do SUS, mas existem áreas que não estão dentro do SUS propriamente dito. Sei lá, ó, saneamento e meio ambiente. O saneamento básico não é responsabilidade do SUS propriamente dito. Mas é importante ter uma comissão que acompanha o saneamento básico, a execução, orienta, ajuda dentro desse processo. Beleza? Recursos humanos. Óbvio, também o SUS não é focado em recursos humanos, mas tem que ter recursos humanos para a saúde. Então vai ter uma comissão intersetorial de recursos humanos. Beleza? E assim sucessivamente. Alimentação e nutrição, vigilância sanitária e farmacopidemiologia e saúde do trabalhador. Essas aqui são ali as comissões intersetoriais de âmbito nacional que estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e que atuam em áreas que envolvam áreas não compreendidas no âmbito do SUS. É isso que você tem que levar para a prova sobre as comissões intersetoriais de âmbito nacional. Beleza? Show, show, show. E aí, nós chegamos na comissão intergestores tripartite e na comissão intergestore bipartite. Tripartite, bipartite, tripartite, bipartite. Qual a diferença entre elas? O nome já diz, né, professor? É óbvio, a tripartite, professor, são 3. A bipartite, professor, são 2. Professor, isso é fácil. Que bom que você acha fácil. E é fácil mesmo. E preste atenção. Quando a gente fala de uma comissão intergestora, olha o nome. Ela é intergestora, ou seja, ela é entre gestores. Ela é entre gestores. Quem são esses gestores? Opa, se é
intripartite são gestores que provêm de 3 lugares. E que lugares são esses? Muito simples. União, governo federal, estados e municípios. Então eu tenho na comissão intergestores tripartite representantes do governo federal, representantes dos governos estaduais e representantes dos governos municipais. Beleza? Lembrando então que o Distrito Federal ele entra aqui também dentro desse conceito, afinal o Distrito Federal é híbrido. Tá? Então ele entra também dentro dessas comissões. Quem é que compõe essa comissão intergestora tripartite? Quem é que compõe? Vem desses 3. Cada um deles tem 7 vagas. 7 vagas. Opa! Então, o governo federal tem 7 vagas. Os governos estaduais têm 7 vagas. E os governos municipais têm 7 vagas. Então vai ter uma sala com cadeiras colocadas aí 14 com 7, 21, não é isso? Isso, 21. Perfeito. Com 21 cadeiras. Com 21 cadeiras. Fechou? Tá? Então vai ter lá. Quem é que vai sentar? 7 de cada um deles. Quem indica os 7 do governo federal? Fácil. Os 7 nomes que compõem o governo federal é indicado diretamente pelo meu, pelo seu, pelo nosso queridíssimo e amadíssimo Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que indica esses 7. Beleza isso? Ok. E quem indica os 7 representantes dos estados? Já que nós temos 26 estados, mas o DF é 27, então 27 unidades federativas. Quem é que indica? Muito simples. Nós já vimos isso em aula anterior. Coloque em uma sala os 26 secretários estaduais, mais o secretário do DF. Coloca numa sala, todo mundo. Coloca numa sala. Secretário de saúde. Colocou? Os 27 lá, colocou. Beleza. Parabéns. Quando você colocou esses 27 numa sala, você acabou de ter ali o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Beleza? Lembre que a 8.142 fala dele também, na formação do Conselho Nacional de Saúde. Só que lá está falando do Conselho Nacional de Saúde. Aqui a gente está falando da Comissão Intergestoras Tripartite. São coisas diferentes, mas citam o mesmo conselho. Certinho? Beleza? Então aqui na Tripartite, esse Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde ou Conselho Nacional de Secretário de Saúde, certo? Se não tem os estaduais, continua sendo os estaduais, não tem a palavra estaduais, porque a 8.142 não cita o termo estaduais, certo? Então, citando ou não citando, é o mesmo grupo. Esse grupo reunido desses secretários estaduais irão decidir entre eles quem serão os 7 representantes, que representarão então os estados dentro da comissão intergestora tripartite. Fechou? Show! E ainda coloca em uma sala os 5.000 e lá vai porrada secretários de saúde municipais de nosso país. Coloca todo mundo numa sala. Pronto, colocou todo mundo numa sala? Parabéns, você formou o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Esse Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde irá escolher entre eles 7 representantes, que irão representar os municípios, compondo assim a Comissão Intergestora Tripartite. E essa comissão foi muito importante, ela é muito importante na organização do Sistema Único de Saúde do Brasil. Quando eu falo foi muito importante, é para destacar o trabalho dela nessa última crise sanitária que nós tivemos, que foi muito séria aí por conta da Covid. Beleza? Então, dentro desse processo, ela foi muito importante no trabalho, no combate aí a essa patologia, a essa doença. Beleza? Fechou? Show! Ok.
Então, isso é a tripartite. E a bipartite? Opa! A bipartite só tem 2. Então, eu posso já afirmar de cara. Quando nós falamos em comissão intergestores tripartite, só existe uma no Brasil. Só uma intergestora tripartite no Brasil. Apenas e exclusivamente uma. Quando nós falamos em comissão intergestores bipartite, existe no Brasil 26. 26 CIBs. 26 comissões intergestoras bipartite. Por quê? Porque é uma para cada estado. Professor, e o DF? O DF não tem uma CIB. O DF não tem como ter CIB, porque não precisa. Por quê? Porque o DF não se subdivide em municípios. É a mesma lógica de sempre. Tá? Então ele não tem CIB. Beleza? Os 26 estados brasileiros têm CIB. E como que ela é composta? Muito simples. Por representantes do governo estadual. Então o governo estadual vai indicar membros para compor a CIB. Certo? Beleza. Mas vai reunir os secretários de todos os municípios daquele estado. Quando reúne os secretários de todos os municípios daquele estado em uma única sala, a partir dali nós passamos a ter, então, o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Reuniu ali todos os secretários dos municípios de Tocantins. Então, reuniu todos os secretários municipais de saúde de Tocantins numa única sala, passamos a ter ali o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde de Tocantins. Esse conselho, com todos os secretários municipais, irão indicar membros que irão compor a CIB, a Comissão Intergestoras Bipartite. Então ela é composta por representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Estado e também por representantes indicados pela Comissão Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Entendemos? Beleza. Professor, qual é a quantidade dos das CIBs? Não fala. A lei não fala. Por que a 8080 não fala? Simples. Porque ela, sabidamente, respeita a autonomia de cada estado. Cada estado terá uma quantidade diferente dentro da sua respectiva CIB. Fechou? Ok. Você tem que saber essa diferença. E além de saber essas diferenças, você tem que saber, afinal, para que serve uma comissão intergestora? Seja ela tripartite ou seja ela bipartite? E a resposta é muito simples. Fazer gestão. Que tipo de gestão? Uma gestão compartilhada. Por que gestão compartilhada? Porque todo o processo é descentralizado, tendo participação da União, estados e municípios. É por isso. Tá? E aí tem aqui, ó. O que essas comissões irão fazer então? Seja a bipartite ou a tripartite? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros, administrativos de gestão compartilhada do SUS. Definir diretrizes no âmbito nacional, regional e intermunicipal. Fixar diretrizes sobre regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência. Então, eles irão exercer essas ações, tá? Essas ações. Regiões de saúde, professor, vamos estudar isso melhor na próxima aula, lá no decreto presidencial que regulamenta 8080, tá? Beleza, fechou, fechou. Pronto! Dividimos e dominamos. Agora nós dominamos a comissão bipartite, a comissão tripartite, né? E também já dominamos a comissão intersetorial de âmbito nacional e não podemos confundi-las, tá? Não podemos confundi-las. Fazer exercícios sobre elas para não confundir é extremamente importante. É por isso que eu recomendo meu curso de exercício no link 3, aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vai lá e faça o curso de exercício comigo, que aí sim você irá garantir uma maior, né, o maior conhecimento para acertar as questões da sua prova. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Beleza. Depois aí eu venho um outro título, que são das competências e das atribuições. Competências e atribuições de quem? Vamos lá. Comum, atribuições comum. Comum à União, Estados, Municípios e DF. Então são atribuições concorrentes. Todos têm que fazer. Primeiro é isso. Depois ele vai para atribuições específicas. São atribuições da União, executado pelo governo federal. Ele me dá um rol. Depois, atribuições dos estados. Ele me dá um rol das atribuições do estado. Depois, as atribuições dos municípios. Ele me dá um rol dos municípios. E depois ele fala das atribuições do DF. E aí do DF ele só vai dizer assim: o DF faz no que lhe couber,
tudo aquilo que o Estado faz e tudo aquilo que o município faz. Né? É isso que lhe coube. Eu não irei passar pelas definições aqui, eu recomendo a leitura sobre elas, né? Mas eu preciso te passar algumas informações extremamente importantes. Preste atenção. Toda relação que o governo brasileiro tiver com uma soberania, com uma outra soberania, o responsável por executar isso é a União. Então vamos lá. Ações nas fronteiras é com outros países, então é com outras soberanias. Portanto, o responsável por fazer isso é a União. Certo? Tratar com comunidades indígenas. Conforme a Constituição brasileira, as comunidades indígenas são soberanas. Portanto, tratar com a comunidade indígena, inclusive no subsistema de saúde indígena, que a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos perceber que quem exerce isso, a relação de fazer acordos com as comunidades indígenas, é o governo federal. Perfeito? É o governo federal. Então o governo federal age com as ações externas, com outros países, com outras soberanias, com soberanias no Brasil, como os índios, por exemplo, tá? O governo federal é maior, então se ele é maior, ele sempre vai ajudar os menores, ele ajuda os estados e os municípios e o DF. Beleza? Show. Né? Os estados, ele é meio de campo, então ele vai sempre ajudar os menores, que são os municípios, e podem ajudar dentro do seu próprio estado aquilo que é de referência do governo federal. Beleza? E o município é a ponta, é quem executa, é aonde está, aonde as pessoas moram. As pessoas moram no município. Portanto, o município é aonde que você tem o maior elemento de saúde diária na vida das pessoas. Portanto, o município tem esse tipo de atribuições de atender aqueles aspectos dentro do município, né, fazendo ali a sua correlação com os estados e a União quando necessária, certo? Tá? Então ele vai exercer isso, por exemplo, vai executar aquilo que é destinado de ações da União. Por exemplo, a União comprou umas vacinas, manda para o município e o município vacina as pessoas. Certo? Então, esse tipo de atribuição, esse tipo de estrutura eu recomendo que você saiba. E além dessas estruturas, eu recomendo uma lida em cada um desses pontos com calma, com tranquilidade. Beleza? Ok. E aí, direção estadual, vai passando, tá? Uma lida, pega no material, link número 1 aqui embaixo. Ok. E aí, nós chegamos então nos subsistemas do Sistema Único de Saúde em nosso país. Não é que ele é inferior, por isso que ele é um subsistema. Não. Na verdade é porque ele é separado. Então, não é que ele é separado, faz parte de outra coisa. Não. É que ele é pensado especificamente nesse assunto. Certo? Entre esses subsistemas, eu destaco alguns aqui que costumam cair em prova. O primeiro subsistema que eu destaco é o subsistema de atenção à saúde indígena. Subsistema de atenção à saúde indígena. Também destaco o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Também destaco o subsistema de acompanhamento durante o parto, o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então eu destaco aqui esses 3 subsistemas que podem vir cair em prova. O primeiro subsistema, divide, é ímpera, dividir para dominar. Estamos dividindo e dominando. Ok. Primeiro subsistema, subsistema de atenção à saúde indígena. Vou até dar um foco em mim aqui, porque eu vou falar uma coisa que é muito importante, você tem que saber. Coisa mais importante que você tem que saber sobre o subsistema de saúde indígena. O subsistema de saúde indígena é para a saúde indígena. Isso é o mais importante que você tem que saber. Vou voltar para a tela. É pro índio. Aí você tem que saber. Beleza? E aí você tem que saber aquilo que eu já falei. Quem é o responsável por tratar com as comunidades indígenas? Acabei de falar. Isso, o governo federal, a União. Porque só a União trata com outra soberania. Como no Brasil as comunidades indígenas têm soberania, portanto a União é o responsável por ter. O Estado e o município pode ajudar? Pode, mas mediante ali apoio direto da União. A União que faz o meio de campo e aí o Estado e o município ajuda. Porque é a União que é responsável por exercer esse tipo de aspecto. Bem tranquilo, né? Então o subsistema de saúde indígena é para a realidade indígena. O que eu destaco aqui de fato, né, é o que está aqui
no tópico 6, que obviamente a saúde indígena precisa observar a realidade local e as especificidades da cultura daquele povo indígena. Isso é óbvio. Então isso é óbvio. Beleza? Extremamente importante respeitar a cultura daquela comunidade indígena. Tá? Ah, tem a comunidade indígena, ela está passando ali por um determinado momento que não está conseguindo adquirir alimentos. Então, faz parte desse campo da saúde, atendê-las também no campo alimentar. Vamos levar alimentos para a comunidade indígena. Nós vamos levar para ela miojo? Quantos índios você conhece que comem miojo? Faz sentido? Não faz, né? Você vai verificar qual é a alimentação adequada daquela comunidade indígena. O que, que eles costumam comer? Qual é a cultura alimentar deles? Certo? Ah, a cultura alimentar deles é mandioca, farinha de mandioca. Então é isso que nós vamos conseguir. Certo? É milho, pipoca de milho, é isso que nós vamos conseguir. Beleza? É peixe, é peixe, beleza, tal. Mas ele mora na beira do rio aí, é peixe de água doce. Aí tu me traz lá uma pescada amarela pros índios? Não, é peixe de água doce, ali da região. Certo? Então é necessário respeitar esses aspectos da cultura indígena quando tem esse trato para com eles. Beleza. E essas populações indígenas, através da ideia do controle social do SUS, da participação da comunidade, está na diretriz, está no princípio, né? E está ali no controle social, lá na 8.142 de 1990, as comunidades indígenas também irão participar desse controle. Então terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação de atividades focadas aí na saúde indígena. Beleza, inclusive os conselhos estaduais, municipais de saúde. Ok. Subsistema encerrado. Vamos para o próximo. Subsistema de atendimento e internação domiciliar. Subsistema muito bom, eu gosto muito dele. Ele, juntamente com o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, foram colocados aqui na 8080 através de um trabalho realizado junto ao Congresso Nacional, muito conhecido como Humaniza SUS, que é medidas legais, né, tentativa de medidas legais, e muitas delas foram conseguidas, né, ser colocadas na legislação brasileira e sim respeitadas em âmbito razoável no Sistema Único de Saúde, de que o atendimento ao ser humano precisa ser humanizado. Pasmem, o atendimento ao ser humano na saúde precisa ser humanizado. Isso não deveria ser colocado como algo que não é um pleonasmo, não deveria, certo? Era para ser um pleonasmo, só que na prática não era, e ainda em alguns lugares não é bem um pleonasmo. Certo? O atendimento para atender ser humano em muitos lugares não é humanizado, infelizmente. Certo? Mas aqui esse conjunto dessa lei, ele me dá ações para humanizar o Sistema Único de Saúde. Entre elas, o primeiro é o atendimento à internação domiciliar. Então vamos lá. Regra básica. O que está dizendo aqui? Que o ser humano que procura o SUS tem direito a atendimento em domicílio e tem direito à internação domiciliar. Então as pessoas podem ficar internadas em casa. Tem ali uma UTI móvel, uma semi-UTI, que é levado para a casa do indivíduo, né? E aí ali ele é internado, aí ele está ali internado no indivíduo, aí ele tem visita de enfermeiro, visita de médico, visita de fisioterapeuta, visita de psicólogo, de psiquiatra, visita de todo mundo que ele precisa ter. Certo? E aí o tratamento dele é feito no domicílio onde ele mora. É isso que esse subsistema diz. É algo muito importante na humanização do Sistema Único de Saúde. Certo? Algo extremamente humano isso. Dá direito às pessoas, no momento que ela tem mais dificuldade, a estar próxima dos seus, na sua residência. Então, Humaniza SUS, ele me traz essa questão. O que costuma cair em prova é que você entenda isso e como que alguém vai, por exemplo, para uma internação domiciliar. Como que isso acontece? É necessário ter 3 coisas.
E são as três coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa que tem que ter: o médico, a equipe médica, precisa entender que a internação domiciliar é adequada naquele caso. Então, a equipe médica precisa propor a internação domiciliar. Primeira coisa é isso: a equipe médica propõe a internação domiciliar. Segunda coisa, o paciente, o usuário, o paciente, precisa querer. Então, o médico tem que propor e o paciente tem que querer. E a terceira e última coisa, a família também tem que querer. Então, tem que ter concordância da equipe médica, do paciente e da família do paciente. O paciente quer, a família quer, mas a equipe médica não quer, não tem internação domiciliar. A equipe médica quer, o paciente quer, mas a família não quer, não tem internação domiciliar. O médico quer, a família quer, mas o paciente não quer, não tem internação domiciliar. É necessário ter os três para ter internação domiciliar. Beleza isso? Fechou? Show de bola, show de bola, né? E aí vai ter lá equipes multidisciplinares atendendo essas pessoas desses lugares, beleza. E aí nós chegamos no último ponto que eu destaco aqui na 8080/90, tá? Só que antes desse último ponto, só lembrando, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link 2, playlist com aulas gratuitas sobre Sistema Único de Saúde. E o link número 3 é o link do curso Em Exercício comigo, professor Kennedy Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora, né, de Sistema Único de Saúde, aqui focado em tudo isso que nós falamos aqui nessas aulas teóricas, focado assim na sua aprovação. Link 3, então adquire lá o curso de exercício e vamos estudar juntos agora em questões, todo esse assunto tratado aqui em teoria e até outros assuntos também irei colocar lá em questões, beleza? Fechou. E aí nós chegamos no último ponto, subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O que a 8080 vem dizer agora? Basicamente ela vem dizer o seguinte, que a parturiente passa a ter direito a um acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. É isso que ela determina. Ela determina, ó, parturiente tem direito a um acompanhante durante o parto, o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. A parturiente tem direito a um acompanhante. É isso que ele diz. Então, vai ter parto, tem que ter direito a acompanhante, é a paciente. E aqui diz ainda mais, é isso que costuma cair em prova. Aqui diz o seguinte, que quem escolhe o acompanhante é a parturiente. É isso que diz aqui. Quem escolhe o acompanhante é a parturiente. Em nenhum lugar da lei está dizendo que o acompanhante tem que ser mulher. Em nenhum lugar da lei está dizendo que quem escolhe é a parturiente. Ela que escolhe o acompanhante. Deixa eu ver se você está me entendendo. Vamos ver se você está me entendendo mesmo, tá? Se a parturiente quiser como acompanhante o pai da criança em vez do marido, ela pode escolher? Lógico que ela pode escolher o pai da criança em vez do marido. Pode sim, porque quem decide é a parturiente. Eu acho que isso vai dar uma confusão, né? Eu acho, perfeito? Mas quem decide é a parturiente. Entendemos isso. Só na prática aqui não acontece. Não interessa. O que cai na prova é o que está aqui. A parturiente, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, tem direito ao acompanhante. E quem escolhe o acompanhante é a parturiente. Beleza? Valeu, amados. Só lembrando que logo bem aqui eu vou colocar o decreto presidencial que regulamenta aqui a 8080. Vai lá e assiste esta aula também. Valeu, e a playlist das outras aulas estão aqui embaixo no link, tá? De todo o curso. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.